Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes e, dando continuidade à série de 20 vídeos sobre os grandes segredos da humanidade, nós hoje vamos falar sobre a ciência materialista, espiritualidade inexistente. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso, de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho de notificações. Todos os dias um vídeo novo é disponibilizado aqui nessa plataforma. Segunda, quarta e sexta é sobre transição planetária e ou geopolítica. E terça, quinta, sábado e domingo trazendo informações sobre um dos nossos livros. É um vídeo curtinho, de 2 minutos. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria na Amazon, em formato impresso e em formato digital. Então, vamos ao vídeo. A ciência proporciona ao ser humano uma série de benefícios, de conforto, melhoria na qualidade de vida, amplia o nosso panorama de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o planeta Terra e sobre o universo. Ela tem um papel fundamental na nossa vida. Mas um ponto nós não podemos esquecer. Existem espíritos com as mais diferentes etapas evolutivas, graus de desenvolvimento distintos, e eles ocupam posições diferentes em cada nova encarnação, e eles atuam sobre nós enquanto eles estão sem essa veste biológica. Então, da mesma maneira que a política e a religião sofreu e sofre forte interferência dessas entidades espirituais, sendo que a maioria delas é contrária ao desenvolvimento do ser humano, é contrária ao progresso da nossa humanidade, ao progresso do nosso planeta. Também a ciência sofre esse tipo de ataque. O que nós vemos na ciência é um aprisionamento em hipóteses e teorias que levam para o caminho do nada. Não existe Deus. O Big Bang comprova tudo. E para o Big Bang existir, não precisa Deus. Então Deus não existe. E esse é o caminho que eles querem que o ser humano adote para o seu intelecto e para a sua vida. A vida é uma expressão da matéria e se acaba com a morte da matéria. Esse é o pensamento incutido na mentalidade científica atual, embora existam cientistas que já se desapegaram desse contexto e estão vendo sobre um outro ângulo. Esse contexto ainda é forte. Na época de Kardec, que nós comentamos no vídeo anterior, e após a época de Kardec, muitos homens de ciência viram que a vida não é exclusivamente um fenômeno material. Ernesto Bozano foi um dos cientistas que era materialista, mas que durante uma reunião de ectoplasmia ou materialização,
houve a materialização da mãe dele, e ela conversou com ele no idioma dele, e falou detalhes que só ele e ela conheciam, que as pessoas presentes na reunião não sabiam a história de vida dele. E ele acabou se convencendo de que aquelas informações trazidas pela doutrina espírita eram realidade. Richer e muitos outros cientistas tiveram oportunidade de observar fenômenos que só podem ser explicados entendendo-se que eles partem de um ser imaterial e invisível para nós, porém existente e inteligente. Por isso foi criada a ciência metapsíquica. E eles pesquisaram muito, muito e muito, e não acharam, como se diz no popular, nenhum furo nos conceitos apresentados na doutrina espírita, até porque esses conceitos foram expostos por espíritos superiores, que não é um Zé qualquer da esquina falando o que ele acha que é. Eles estavam falando sobre uma realidade superior à nossa, interexistente com a nossa e interrelacionada com a nossa. E que tudo isso ocasiona a conexão homem-espírito, ser encarnado e ser desencarnado, a atuação que nós sofremos daqueles espíritos desencarnados que atuam sobre todas as pessoas. O livro dos médiuns, ele traz a informação de que todos nós somos médiuns, em graus diferentes, com capacidades diferentes, com propósitos de vida diferentes, mas todos somos médiuns. Sendo assim, todos nós sofremos influência espiritual de maior ou menor intensidade. E a pessoa não precisa acreditar em nada, nem em Deus, para atuar como médico. Vocês podem ter certeza de que quando um médico está realizando uma cirurgia, um médico, ele está realizando uma cirurgia. Ah, mas ele é materialista, não acredita em Deus, em espiritismo, em religião nenhuma. Sem problema. Isso não interfere que espíritos que conhecem a medicina do espaço atuem sobre ele e o ajudem a salvar aquela vida, a vida daquela pessoa que está sendo submetida à cirurgia. Então, em qualquer campo de ação humana, o indivíduo sofre interferência espiritual para uma tarefa positiva, para uma tarefa negativa, dependendo das suas intenções, da sua vibração, da sua sintonia. Se a pessoa está sintonizada no bem, se está buscando ajudar alguém, ela vai receber uma ajuda positiva. Se ela quer prejudicar alguém, ela vai receber uma ajuda para isso também negativa. E o uso do livre-arbítrio gera consequência. Se eu faço uma coisa para o bem, eu tenho retorno daquilo. Se eu faço uma coisa para o mal, eu tenho retorno para aquilo. Isso aí não tem nada a ver de reencarnar para pagar isso ou aquilo, não. É a lei de atração. É uma lei universal. Se eu estou manifestando meu pensamento dentro de uma determinada sintonia,
é ali que eu vou ficar e é naquela sintonia que eu estou emitindo que eu vou receber. E isso fique claro e evidente para todas as pessoas. Em dezembro de 1900, Max Planck chegou na Academia de Ciências na Alemanha com um artigo que ele estava pesquisando sobre a radiação do corpo negro. Ele havia encontrado ali alguns detalhes que a maioria das pessoas não havia percebido antes. E aquilo ali, no primeiro momento, não chamou muita atenção de ninguém. Depois, uma análise mais aprofundada daquele artigo, se observou que o que estava descrito ali era incompatível com o conhecimento da física clássica. A física clássica, a física voltada para o macrocosmos. Ela explica muito bem a movimentação dos planetas e outros fenômenos de escala macro. Mas os fenômenos de escala microcósmicas, eles seguem leis estranhas, bizarras para a física clássica. Então, aquele artigo de Max Planck revolucionou a ciência, porque até então, naquela época, os cientistas acreditavam que já haviam descoberto o máximo possível, que não havia mais nenhuma novidade a ser descoberta e que eles estavam no ápice do conhecimento científico humano. Vai ver a arrogância de pessoas que acreditavam saber tudo. Arrogância e ignorância. Eles achavam que não havia mais nada para ser descoberto, que eles eram o suprassumo do conhecimento humano. E aquele artigo de Max Planck fez com que eles repensassem aquilo ali. Houve a necessidade da criação de uma nova física para estudar aqueles fenômenos referentes a partículas, a átomos e a moléculas. Era a física quântica, mecânica quântica, que iria causar uma revolução no mundo e causa uma revolução até hoje, mais de 100 anos depois. Depois de Max Planck, Einstein, com a teoria geral da relatividade e a teoria restrita da relatividade, causou um novo impacto na ciência. E tudo isso serviu para que aquelas pessoas que desejavam orientar a ciência para o caminho exclusivo da materialidade usassem Einstein como garoto propaganda de uma ciência sem Deus. E com isso, a vida e todos os outros fenômenos nada mais eram do que resultado de equações matemáticas. Tudo era resultante de equações matemáticas, sem explicar quem fez essas equações matemáticas e quem impôs que elas acontecessem assim, dessa maneira, em todo o universo. Então, é um conhecimento raso sobre a questão. Mas a ciência
sendo direcionada desde o iluminismo. Vocês vejam no vídeo que nós colocamos, o vídeo 14, se não me engano, sobre o iluminismo, a ciência já estava sendo direcionada para a matéria, para quebrar os laços ditatoriais que a religião estava impondo. E a partir disso aí, a ciência humana progrediu muito. Mas na Rússia, um casal, Valentina Kirlian e Semyon Davidovich Kirlian, nos anos 20 e 30, estavam fazendo pesquisas e descobriram uma coisa sensacional que comprovava informações apresentadas em livros espiritualistas e espíritas. Semyon Kirlian havia inventado um aparelho que tirava fotos coloridas de emissões energéticas de todos os corpos, orgânicos e inorgânicos. E isso chegou até o governo, lembrando que no começo do século XIX era a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E certo dia bateram na porta de Semyon, dois homens sérios, vestidos de terno, que falaram que sabiam das pesquisas que ele e a esposa estavam realizando e que queriam que eles tirassem fotos de duas folhas de uma mesma árvore. As folhas eram exatamente iguais. Eles deixaram as folhas lá para que Semyon tirasse a foto Kirlian de uma folha e tirasse a foto Kirlian de outra folha. E foram embora. Voltariam uma semana depois. Semyon tirou foto de uma das folhas, saiu uma rajada de luz da folha, envolvendo a folha. Uma coisa que no futuro foi chamada de fitoplasma, a energia plasmática emitida pelos vegetais. E da outra folha, uma energia enegrecida, num tom esmaecido, fraco. E ele ficou incomodado com aquilo, ele repetiu, ele tirou umas 10 fotos da primeira folha e mais 10 fotos da segunda folha e obteve o mesmo resultado. Aí ele ficou altamente preocupado, mas ele não podia mentir, ele era um homem sério. Quando os dois homens retornaram para sua casa, ele falou: olha, eu preciso aperfeiçoar mais o meu equipamento, porque eu percebi que ele está com problema. Meu equipamento está com problema porque uma folha submetida à foto Kirlian, ela apresenta uma irradiação luminosa muito bonita. E a outra folha, igual à primeira, apresenta um tom esmaecido, uma cor mais escura. Aí os homens olharam um para o outro e revelaram o que não havia dito antes. Falaram assim:
as duas folhas são de uma mesma espécie de árvore, só que uma folha é de uma árvore que está saudável, a outra folha é de uma árvore que está morrendo. Então, talvez seja por isso que a folha da árvore que está saudável tenha essa emissão bonita de cor e a folha da árvore que está morrendo tenha essa configuração colorida feia. Na verdade, essa experiência do Semyon Kirlian serviu para comprovar a existência dessa emissão energética que todos os seres e todas as coisas realizam durante a sua existência. Uma chave gera emissão energética, uma vela, a palma da mão, a planta dos pés, uma folha, um inseto, uma borboleta. Então ele havia descoberto que todos os seres vivos emitem uma forma energética de maior amplitude e os objetos inanimados também emitem uma forma energética de menor amplitude. E isso aí tem muito a ver com questões ligadas à antiga alquimia, à antiga magia, a ciência descobrindo, comprovando o que os nossos antepassados já conheciam. Obviamente não existem objetos amaldiçoados no sentido que todos entendem, mas existem objetos sobre os quais uma forte carga energética de teor negativo foi lançada. Então, essa pesquisa de Kirlian comprovava que a emissão energética, muito comentada no passado, o passe, a transmissão de energia de um ser para o outro, era uma realidade. Porque as pessoas colocavam a mão na máquina Kirlian, aparecia uma energia esmaecida, aí a pessoa fazia uma oração na frente de um copo d'água, bebia aquele copo d'água e imediatamente tirava outra foto Kirlian. O campo energético era mais que o dobro do tamanho depois disso. Então, ela recebeu alguma forma de energia durante a oração e alguma forma de energia foi colocada ali na água e o corpo absorveu. O pessoal fala água fluidificada. Não é propriamente isso. Fluidificar, tornar fluido. A água já é um fluido. É água magnetizada. Ela recebeu uma carga magnética ou eletromagnética ali, que não aparece na nossa instrumentação de pesquisa, mas que o corpo assimila e auxilia na manutenção da saúde daquele corpo. Muitos anos depois, Fred Hoyle, astrônomo norte-americano, descobriu chamado fenômeno redshift. Cada coloração representa uma distância. E ele descobriu que as galáxias que estavam se aproximando da nossa emitiam uma coloração azulada,
e as galáxias que estavam se afastando da nossa emitiam uma coloração avermelhada. Quanto mais distante, mais intenso era o vermelho. Então ele chegou à conclusão que o universo estava em expansão. Mas uma questão simples. O universo está expandindo para onde? E como é feita essa expansão? Dentro do conhecimento apresentado por Galilei no livro A Gênese, ele coloca que existe essa movimentação das galáxias, que elas se movimentam, se afastam, se atraem, no espaço ilimitado. O espaço não tem fim, o universo não tem fim. Ele não tem a fronteira que você chega ali, ó, daqui para cá não é mais o universo. Não existe isso, não existe. Existem fronteiras dimensionais. Um universo se embolando com outros, por assim dizer, na falta de uma expressão mais adequada, os multiversos se encontrando, mas não acaba um e começa outro. É interrelacionado. Não existe uma fronteira sem nada. Então, essa movimentação que o Fred Hoyle descobriu lá atrás, simplesmente prova que o universo é ilimitado e não que ele começou com uma expansão lá da singularidade do Big Bang há 13,8 bilhões de anos atrás. Mas os cientistas usam a prerrogativa de que esse Big Bang é o começo de tudo e não precisou de Deus, e que o universo está se expandindo em razão do movimento inicial de expansão lá atrás, e ele mesmo está criando o espaço e a matéria na medida que ele se desenvolve, ampliando o espectro de sua ação. É uma explicação confusa e que não explica a realidade, não explica nem a... Eles usam a entropia para explicar a desordem no universo, quando o que nós vemos não é desordem, é ordem, equilíbrio e organização. Por isso, uma galáxia não se choca com a outra e acaba tudo, elas se encontram e se somam, e a ciência ainda tem muito que caminhar para conseguir entender esse fato com a precisão maior. Com tudo isso, a ciência tem sido levada para apresentar ao ser humano um contexto de matéria, exclusividade da matéria sobre qualquer outra coisa e sem haver necessidade de um criador. Mas agora, de umas décadas para cá, com a teoria do design inteligente, que explica que há um projetista para cada coisa, que existe um propósito, não é o acaso o responsável por isso, porque o acaso não existe. Mas a teoria do design inteligente entra em choque com a teoria da evolução. Porque uma diz que houve um projeto, a outra diz que houve uma evolução. E a teoria criacionista diz que houve uma criação. E, na verdade, é a soma disso tudo. Há um projetista, Deus, isso é inquestionável. Há um momento de criação, onde alguma coisa é criada. E há um momento de
desenvolvimento, de progresso daquela coisa ou daquele ser que foi criado. É uma sequência natural e lógica que nós não entendemos o porquê da má vontade científica de entender isso aí. É porque dentro desse contexto existe primeiro a criação e a criação Deus, não é Big Bang. Então, esse é o grande problema enfrentado. E com isso, a ciência descrê de espiritualidade, de espírito, quando nós sabemos que todo o progresso existente aqui no plano físico é uma cópia muito imperfeita do que existe na espiritualidade. Nós vamos lá para 1939, Nosso Lar, de André Luiz. Vamos ver alguns detalhes. Lá no livro ele fala em aparelhos de tela plana, videoconferência, computadores, notebooks, celulares, aparelhos de TV semelhante ao de plasma, transcomunicação, aeróbus, que é um aparelho de... é um ônibus que tem a capacidade de voar, conforme existe hoje alguns que voam um pouquinho acima do chão através do eletromagnetismo, lá na China. 39 o livro. Inclusive existe um alerta no livro sobre a iminente guerra, a Segunda Guerra Mundial. E aparelho de televisão não existia em 39. E todos esses aparelhos comentados lá não existiam ainda aqui no nosso plano físico. E existe a criogenia, que congela os cadáveres para que no futuro a ciência consiga reanimar aqueles corpos e a pessoa volte a viver. Não sabemos se isso vai ser possível, porque não sabemos se o espírito que estava naquele corpo ali continua ligado nele ou não. Se continua ligado, pode existir uma possibilidade futura. Se não está mais ligado, é impossível retornar. Tá? Então, isso aí mostra o quanto que a ciência está voltada com exclusividade para a matéria, esquecendo do espírito, que é o que movimenta a matéria. Quantos nomes da ciência provaram, com suas hipóteses e teorias, nada mais que a expressão da vontade de Deus através das suas leis gerais e das suas leis específicas. Os planetas possuem formato esferoide. Não tem planeta de forma quadrada e nem plano, como alguns gostariam que fosse. Então existe uma lei geral em todo o universo regulando isso. E não foi... O Big Bang não criou lei. Porque, na teoria, ele aconteceu na inexistência de qualquer lei. E ele foi criado na inexistência de qualquer lei. Então, aí já vê a situação. Mas, nessa mudança que nós estamos passando, nesse momento de transição que nós estamos passando, nós temos a certeza de uma coisa: a ciência humana vai ter que voltar
o seu horizonte de interesse para as questões de natureza metafísica, espiritual, isenta do contexto religioso, mas no contexto de que é uma coisa efetiva e que existe. E pesquisar, porque a origem de todos os fenômenos é uma lei geral ou uma lei específica. Onde está essa lei aqui no plano físico? Não tem. Aonde existe a expressão dessa lei? Fora do plano físico. Nos planos metafísicos, extrafísicos, ultrafísicos, espirituais, seja que nome que se der, não é no plano físico que essa lei se manifesta aqui. Mas ela tem o seu contexto em um outro nível, em outro campo, que não é perceptível para nós. Que nós só vemos o resultado da aplicação dessa lei aqui no nosso plano físico. Então, o futuro da ciência é se voltar para a espiritualidade, para o conhecimento do espírito, para o conhecimento das potencialidades do espírito, que eu posso me comunicar mentalmente, a canalização, com um ser que está em trilhões de anos-luz de distância daqui. Mas a Einstein diz que nada é mais rápido do que a luz. O pensamento é mais rápido do que a luz. O pensamento é mais rápido. Então nós temos que entender esse contexto aí para que a ciência avance na direção que agora é necessário nessa transição. A ciência espiritualizada, a ciência voltada para o contexto além do horizonte material. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado desse novo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de notificações. Todos os dias, às 20h15, um vídeo novo é disponibilizado. Segunda, quarta e sexta é sobre transição planetária e ou geopolítica. Terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo curtinho de 1-2 minutos com algumas informações sobre os nossos livros. Nós temos mais de 180 livros publicados, a maioria na Amazon, e vocês podem encontrar esses livros aqui na primeira descrição fixa, o nosso site, o nosso blog. Se quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram, é canal Ano Luz, também está aqui na primeira descrição. E vamos aproveitar esse momento de transição e o Natal, onde nós presenteamos aquelas pessoas que nós gostamos. Vamos dar livros de presente, livros físicos, livros eletrônicos. Nós temos romances, livros científicos sobre ufologia, sobre física quântica, sobre mediunidade, sobre história. Compre um livro e dê de presente a um familiar seu, a um amigo seu, ajudando a propagar esse conhecimento que é necessário desse período de transição em diante, porque a Terra agora vai estar mais voltada para as questões de ordem espiritual. Meus amigos e minhas amigas, nós agradecemos vocês estarem nos acompanhando aqui nessa série de vídeos. Esperamos que vocês estejam gostando do que nós estamos apresentando. Muito obrigado. Fiquem com Deus.